Ela voltou! Bom dia! Olha aí. Hoje eu tô vendo que o programa está recheado de coisas interessantes, né? Inclusive nosso café aqui. Pois é. Parabéns, porque a gente teve essa semana, a semana do samba, o dia do samba. E eu sou uma apaixonada pelo samba de raiz, né? Então assim, você vai estar bem hoje aqui no programa. Vou ficar assistindo ali não vai embora, não vai embora. Agora, falar em... Tem muita gente dizendo que vai embora, que vai pedir demissão do emprego, muito pai e muita mãe, né? A gente fala sempre pai, mas tem questão de mãe também que paga pensão. Rara, né, Fernanda? Mas tem, né? Teve essa mudança com relação a 13º e férias, como é que ela funciona? Olha, Fernanda, o primeiro ponto que a gente sempre fala no programa, e aquela história, é uma das coisas mais gostosas de trabalhar, que é exatamente esclarecer o nosso telespectador sobre a questão da pensão alimentícia. Muitas vezes o casal, ele faz um acordo verbal, e passa muito tempo num acordo verbal e aí você perde, o seu filho perde de ganhar alguns direitos que ele tem, né? Outras por orgulho, porque sabe que dá trabalho às vezes entrar com processo judicial, abre mão da pensão do filho e não enfrenta uma guerra judicial para poder conseguir a pensão do filho. Aí são dois pontos importantes que é bom, antes de falar da coisa em si, mencionar. O direito de pensão é do filho, é do menor. A mãe, ela só tutela, ela só cuida, Fernanda. Então, ela não pode abrir mão. Ela tem que ir atrás, ela tem que brigar, ela tem que ir para o judiciário, ela tem que buscar por isso. Não tem muito assim, eu não vou para a justiça não, porque ele já me dá um valor a mais. Ela fica meio que fazendo cálculos na cabeça dela, que quando vai para a justiça, ela pode pensar que o filho vai ser menos favorecido. Mas não leva em consideração que, como é verbal, a qualquer momento ele pode tirar, a qualquer momento ele pode simplesmente dizer, não estou mais com condições de pagar. Exato. Então, às vezes, é melhor ficar com o certo na justiça, e mesmo que venha para menor, do que ficar nesse acordo verbal, onde ele qualquer hora pode mudar tudo. Exatamente. Então, você falou, assim, o que é mais importante. Mesmo em acordo, que você transfira esse acordo para a esfera judicial. Porque, olha bem, se ele atrasar a pensão de uma forma coercitiva, a lei permite isso, tem prisão. É a única prisão por dívida no Brasil que ainda persiste, é exatamente a prisão por falta de pagamento de pensão. Aí, nesse momento, é que vai entrar a grande regra do direito de receber o percentual em cima do 13º e das férias. Como a Fernanda falou muito bem, já é pacífico. E o próprio judiciário, Fernanda, ele já estimula a colocar dessa forma. Agora, isso é exclusivamente para aquelas pensões são feitas no judiciário, quando você vai para o judiciário e exige um percentual sobre o salário do pai da criança. Entendi. Ou da mãe da criança. Entendeu? Por exemplo, a parte... Se for acordo verbal, ele não tem obrigação. Não vai. Ela vai Sheila. pedir, ele não vai passar batido. E aí começa um drama justamente final de ano. E olha, tudo isso é uma questão, se você tem o conhecimento, que é o que eu brinco muito, que sou apaixonada pela área jurídica, porque ela nos possibilita conhecer. Né? Porque assim, você tem que malhar a mente, você tem que ler, então você está sempre adquirindo conhecimento. E passar conhecimento, eu acho que fortalece ainda mais o que a gente tem. Verdade. Então, um cidadão, sabendo o seu direito, a mãe ou o pai, sabendo quais são os direitos dos filhos, no momento de procurar um defensor público ou um advogado para pedir pensão, ou mesmo no momento de negociar, porque hoje em dia, a maioria dos processos, quando chega na primeira audiência, acaba fazendo um acordo, ela sabe exatamente qual é o direito dela. Então, ela já pede um percentual que pode chegar... Olha, não tem essa história de que 20%, ele só dá 20%, Fê. Essa ideia de que ele já dá um pouquinho agora, se eu for entrar, ele vai dar 20%, 20% não é nem o que ele dá. Não. Quem vai dizer se é 20%, 30%, 40%, até 50% da pensão são as necessidades da criança e a possibilidade do pai. Né? Então, muitos casos, não é só 20% do salário mínimo, é 30%, se ele já dava mais, quando você chegar ao juiz que explicar por que ele vai mudar isso, né? Por que vai mudar isso, né, Sheila? Exatamente. Se ele já dava essa quantidade, por que quando chegar lá no juiz, o juiz vai estipular menor se era a necessidade da criança? Exatamente. A Irlane diz o seguinte, o pai do meu filho sempre atrasa a pensão. Há 10 anos que ele dá o mesmo valor. Teria que estar sendo reajustado de acordo com as evoluções do salário dele?
Claro que sim, mas aí, se você não fez um acordo judicial, como é que você vai cobrar? Mas eu acho que é judicial, viu, Sheila? Porque ela disse assim, o juiz disse que todo ano é para aumentar conforme o salário. Ah, então ela não está cobrando conforme. Então ela tem que, primeiro, numa negociação, já que tem uma sentença judicial, né, onde informa qual é o valor que está estabelecido, o que foi acordado e definido na justiça, ela tem que exigir. Caso ele não cumpra essa exigência, ela tem que voltar ao judiciário, para que o judiciário o intime e em uma audiência reestabeleça e faça os novos cálculos dessa pensão, porque as necessidades da criança são outras. Marta de Mangabeira diz o seguinte, o pai da minha filha faz 4 meses que não dá pensão. Já colocou na justiça, ficou para ele dar 17% do salário, todo dia 5. Ele estava dando direitinho, mas agora parou. O que é que eu faço? Sou Marta de Mangabeira. Marta, a primeira coisa é que você está demorando demais. 4 meses já dá prisão. E aí fica muito mais difícil localizá-lo. Então, com 2 meses de atraso, você já pode acionar o judiciário. Claro que a gente diz muito isso, é a nova filosofia do direito. Se você consegue ligar, se você tem uma boa comunicação com o pai da criança e você de comum acordo com ele estabelece, lembra para ele quais são as consequências, ou tem contato com o advogado dele, e aí você comunica e fala qual é a necessidade, o que ele está deixando de fazer, as consequências, muitas vezes ele volta a pagar. Entendeu? Ou atualizar, ou no caso, para assim, pagar, porque senão é algo de senso comum. Todo brasileiro sabe que falta de pagamento de pensão, 3 meses, já gera prisão. Então, converse. Se não der certo, não perca tempo. E olha, eu estou lembrando isso porque as mães de plantão, que já estão com pensão atrasada, tem que pegar mais a sério agora, porque o judiciário... E tem recesso exatamente, também, né? Até o dia 20, se me fala até o dia 21, você ainda pode fazer alguma coisa, ir atrás de algum mandado, correr da citação e correr muita coisa. Depois disso, a gente vai entrar um recesso e olhe... É exatamente da semana para janeiro onde suas despesas vão aumentar. Por conta da criança, a necessidade da criança. E lazer, Fernanda, ficar com criança nas férias. Claro. Não é só lazer, não, supermercado. Viu? E isso conta também. Lazer também é um item. Porque muitas mães ficam assim, mas é porque tem a natação, tem a escola, tem o inglês, tem a comida, tem a roupa. Pronto. Não, lazer também. Claro, a se criança divertir. Lazer. Hernanda do Centro faz uma pergunta interessante. Primeiro ela diz que você está radiante. E agradece por você deixá-los bem informados. E diz o seguinte, quando é um outro parente que paga a pensão no lugar do pai... Certo. A criança também tem direito sobre férias e o 13º, segundo essa decisão do STJ? Sim. Olha bem, para até chegar um terceiro familiar, que pode ter sido os avós ou os tios, foi um processo judicial. Então, se foi sobre um processo judicial, o juiz deve estar estabelecido ou um salário mínimo, que às vezes a pensão, se você pede, se você já tem um conhecimento e você vai negociar uma pensão, você já pede um percentual sobre o salário, que vai até um ofício para a própria empresa, e a empresa que faz esse desconto direto e já transfere para a conta do menor ou para a conta da mãe, o que facilita demais. Quando você for pedir e entrar num processo judicial e numa audiência, você já sabe o que vai pedir. E a melhor forma possível, se é claro, ele tem um emprego certo. Então, se é a mãe, a avó ou o tio, é porque já tem uma ação judicial. Então, vê o percentual. Se for o percentual, tem a obrigação de pagar sim. Olha, gente, eu tô falando que esse tema aqui, eu falei do gás que tava caro, falei da energia que também tá cara, a realidade tá dura, o negócio tá complicado. E aí quando envolve pensão junto, parece que também entra nessa situação, viu? Ela diz aqui, a Andréa, meu ex-marido não tem jeito. Já fiz diversos acordos com ele, mas simplesmente não dá. O que é que eu faço, Fernanda? Ela acrescenta, vocês duas são lindas. Beijo, Andréa, obrigada. E aí, não tem jeito, justiça, né? Justiça. Olha bem, recentemente eu fico brincando, eu estava com uma colega, eu não atuo nessa área de família, mas eu acompanho muito. Aí, estando lá no fórum, o que foi que a gente viu? Eu ia saindo do elevador e a policial lá do fórum, a segurança do fórum, estava correndo atrás de um pai.
que na hora da audiência ele já tinha um pedido de prisão e ele estava sem cumprir o pagamento. Na hora da audiência, quando ele disse que não ia fazer de jeito nenhum, a juíza deu voz de prisão, viraram as costas e o pai fugiu do fórum. E foi atrás, porque amigo, é prisão. Não tem jeito. E é responsabilidade, aquela história. Infelizmente, tem uma frase na bandeira do Chile que diz: ou é pelo amor, ou né? Ou a dor, meu amigo. Então você tem ou pelo amor, pela força. Então, se você é o pai, não tem a sensibilidade de entender a necessidade do filho e de livre e espontâneo pagar e manter essa pensão, aí, Fernanda, não tem jeito, é o judiciário, é a coação. Outras situações também acontecem do lado inverso. A gente fala sempre pai aqui, a gente pede até desculpa, né? Exato, porque exato. A gente sabe que também tem situações em que é a mãe que paga a pensão. Mas é o seguinte, a gente fala pai porque a situação é mais comum com o pai pagando pensão. Geralmente os filhos, na grande maioria dos casos, ficam com a mãe, né? Agora o Carlos Eduardo é um pai. Olha, e diz o seguinte aqui no nosso zap: eu tive uma audiência com a ex-esposa, ficou acertado 25% do meu salário, só que ela não deixa eu pegar as crianças para ficar um final de semana. Tá errado aí, porque... Claro que está errado. Quando se define o valor da pensão, não já define essa questão da guarda? Claro, são coisas separadas? Não, você pode pedir de forma separada, tá, Fernanda, mas na audiência, normalmente, o juiz já vai deixar isso. Hoje em dia, o que é praxe é a gente chamar de guarda compartilhada. Guarda compartilhada é uma livre acesso dos pais com os filhos, uma fácil negociação, é uma harmonia. E olha bem, tanto quanto é importante a questão de manter o alimento, de manter a vestimenta, cuidados, também é o amor, é o contato. Gente, problemas psicológicos gerados no futuro de insegurança, de ansiedade, por falta dessa boa relação e da referência paterna ou materna, são coisas que não tem dinheiro que vai pagar. Muitas vezes um psicólogo ajuda muito, né? Mas se você vai na essência, a essência está ali. Às vezes um abandono afetivo. Tô assim, arrasada. Tem aquele boneco que vai desmontando? É quando esse rei bota aqui no meu ponto, estamos estourados. Acabou. Gente, mas deixa eu fazer rapidinho essa pergunta. Assim, a Maria do Conde, ela ligou pra gente e disse o seguinte: o filho do marido dela morava com a mãe dele. Tá? Na verdade, com a avó. Aí já faz um tempo que ele tá morando na casa dela. Na madrasta, né? Daí a mãe dele ainda quer que ele mande a pensão pra ela. Mas se ela tá morando... Não precisa mais? Não precisa, porque ele passa a assumir a responsabilidade da despesa. A não ser que ela tenha ficado como responsável pela escola, e é ela que faz o pagamento. Mas se não, ele tem que pedir uma revisão, como o nosso colega, o telespectador anterior falou, tem que entrar no caso dele com uma regulamentação de visita, tá? E no caso específico dela, aqui vai pedir ou a revisão da pensão ou vai realmente pedir para encerrar, Fernanda. Para encerrar, juro, diretora, juro. É porque tem aqui uma desesperada perguntando se a menor tá com um companheiro, já tá casada, né? O pai precisa continuar pagando a pensão? Fernanda, se ela não for independente e não tiver sido emancipada, sim. Mas é bom pedir uma revisão, você consegue acabar com essa pensão. Ai, eu tava morrendo de saudade, se bem que eu amo a Irã, viu? É verdade. A gente adora quando ela vem pra cá, porque ela é de alma boa, né, Sheila? Igual a você, a Irã é de alma boa. Então, beijo, Irã, pra você. Sheila Sodré tá nas redes sociais, tá? E vai @Sheila_Sodré no Instagram e no YouTube, Café com Direito. Beijo, amiga. Beijo. Tá linda, voltou de São Paulo.